Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita de Geografia e hoje nós temos um assunto super bacana, teoria das placas tectônicas. Antes de começarmos, você já sabe, se inscreva no canal, clique aqui no sininho para ficar atento a todas as nossas atualizações. Vamos lá? Pessoal, meus queridos, então, nosso assunto é teoria das placas tectônicas ou simplesmente placas tectônicas. Esse é um assunto extremamente importante dentro da geografia física, porque afinal de contas é a partir da ideia das placas tectônicas que a geologia moderna se organiza, não é? É preciso entender que a teoria das placas tectônicas que nós conhecemos hoje tem um histórico. Muito se fala sobre a evolução da formação dos continentes, da própria evolução dos continentes. Agora, um elemento marcante na história da geologia, a gente precisa pensar lá no início do século XX, com um alemão chamado Alfred Wegener. O Wegener, então, sugeriu que todos os continentes que nós temos hoje no mundo estavam um dia reunidos num só bloco continental, que ele deu o nome de Pangeia. E essa Pangeia, de mais ou menos 175 milhões a 200 milhões de anos atrás, ela vem então se separando, dando origem ao atual contorno dos continentes. A teoria da deriva continental, do Wegener, ela foi até ridicularizada diante da comunidade científica. Muitos cientistas duvidavam da hipótese, né? Afinal de contas, a pergunta era sempre uma: qual energia, que força pode ter feito, por exemplo, um supercontinente se dividir? E aí os estudos avançaram, só que o Wegener faleceu em 1930, sem tempo para concluir a sua hipótese, né? Sem tempo de provar a sua hipótese. Mas mesmo depois da morte do Wegener, outros cientistas deram sequência a esses estudos, de modo que nos anos 60 do século XX, na década de 1960, vários cientistas de vários países começaram a ter provas de que aquilo que o Wegener acreditava no início do século, de fato era o que acontecia. E aí é que surge o que nós conhecemos como a teoria das placas tectônicas, ou simplesmente tectônicas de placas. A base da teoria das placas tectônicas é que toda a crosta terrestre está, portanto, dividida em blocos rochosos gigantescos, as placas tectônicas, e essas placas elas se movimentam sobre a astenosfera, a primeira camada do manto da Terra. E essa movimentação se dá em função do magma. Afinal de contas, o magma dentro da Terra se movimenta através de movimentos convectivos e então empurra as placas tectônicas, o que deu origem à configuração que nós temos do mundo atualmente. A expansão do fundo oceânico é a grande prova da teoria das placas tectônicas. Através dessa movimentação divergente que ocorre no oceano, especialmente no Atlântico, 2 centímetros por ano é a movimentação do Atlântico, então percebe-se, né, a saída de magma do interior da Terra, afastando as placas, afastando os continentes de um modo geral. A expansão do fundo oceânico, então, podemos pensar, é o primeiro passo da movimentação tectônica. De um modo geral, a teoria das placas tectônicas afirma que as placas desenvolvem 2 tipos de movimentos. A epirogênese, que seria um movimento vertical das placas, considerado lento pelos geólogos, e a orogênese, que para nós é mais importante. Trata-se do movimento horizontal das placas. Embora seja lento, porque afinal de contas, imagine, no meio do oceano, uma movimentação de aproximadamente 2 centímetros por ano, para a geologia é um movimento rápido. Essa movimentação, a orogênese, é que gera a divisão do mundo em continentes como ele é e outros elementos ligados ao tectonismo. Então, se a gente considerar a orogênese o movimento mais importante das placas tectônicas, ou seja, o movimento horizontal, é preciso entender os seus subtipos. Existem 3 tipos de movimentos orogenéticos. O primeiro é o movimento de convergência ou choque de placas. Então, uma placa forçando outra, promovendo aquilo que a gente chama de choque. Como você pode ver na imagem, 2 placas tectônicas se chocam. Esse é o movimento de convergência.
Aí, o segundo movimento é o movimento de divergência. Pensa comigo, se em algum lugar do mundo ocorre o choque, em outro lugar é preciso que as placas se separem para compensar as perdas rochosas que acontecem durante o movimento convergente. Na separação de placas ou divergência, normalmente há saída de magma do interior da Terra para a produção de novas rochas. Observe a imagem que você vai entender bem melhor. E também existe um outro movimento orogenético que é o chamado de transformante ou falhas transformantes. Nesse caso, as placas não se chocam, as placas não se separam, elas simplesmente deslizam uma do lado da outra, como você pode observar na imagem também. Os movimentos orogenéticos das placas tectônicas, convergência, divergência e falhamentos, geram várias consequências na crosta terrestre. Podemos citar, por exemplo, o vulcanismo. Se você observar as imagens, você percebe nitidamente que os vulcões eles são muito mais comuns onde as placas tectônicas se encontram. O contato das placas, o limite delas, gera vulcanismo ativo. Portanto, os países que estão localizados onde as placas se encontram são, portanto, países mais sujeitos a vulcanismo ativo. Outra consequência são os abalos sísmicos, também conhecidos como terremotos. Os terremotos todos têm a sua origem ligados à movimentação tectônica. Claro que um terremoto ele pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, porém, onde as placas se encontram, ou seja, nos limites dessas placas, esses terremotos também são mais intensos. A terceira grande consequência da movimentação tectônica, ou tectonismo, é a formação de montanhas. Os chamados dobramentos modernos, que são as cordilheiras, as grandes montanhas, eles surgem justamente no contato das placas. Normalmente quando há o choque, quando há o movimento de convergência. Então uma placa se choca com outra e uma vai se dobrar, dando origem às montanhas. O Brasil é um país livre de montanhas, né? Nós não temos aqui dobramentos modernos, com poucos abalos sísmicos, terremotos são fenômenos bem atípicos no nosso país e sem vulcanismo ativo. Tudo isso em função de um aspecto geológico. Todo o território brasileiro está assentado em cima de uma única placa tectônica, a placa sul-americana. O Brasil está, portanto, longe das zonas de contato dessa placa, o que nos garante estabilidade tectônica. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre placas tectônicas. Antes da gente se despedir, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição. E dá uma passada lá nas nossas redes sociais. Você vai encontrar um monte de coisa bacana para auxiliar nos seus estudos. Tchau, tchau!